eu quero só fazer um sumário da magnetostática, desse nosso capítulo 5. Então, as grandezas importantes que nós vimos até agora são J, que é a densidade de corrente, B, que é o campo, e A, que é o potencial vetor. E existe uma relação entre elas, né? Então é assim, se você sabe quem é J, deixa eu inverter aqui as setas. Se você conhece a distribuição de correntes, calcula o campo. Isso é a lei de Biot-Savart, né? Então a lei de Biot-Savart diz que o B de R igual a μ0 sobre 4π, integral de J de R', vetor R menos R', sobre o módulo de R menos R' ao cubo. Né? Então, dado a distribuição de correntes, eu calculo o campo pela lei de Biot-Savart. Eu posso perguntar o contrário. Se eu tenho B, como é que eu determino J? Aí você usa a equação de Maxwell que diz que o rotacional de B igual a μ0J. Aí a gente pode perguntar ainda assim, se eu tenho J, como eu determino o potencial vetor? Bom, dado J, para determinar o potencial vetor, na verdade, nós vimos que o que relaciona A com J é uma lei, é uma equação do tipo equação de Poisson. Não é verdade? Nesta equação de Poisson está embutido que o divergente de A é nulo. A gente só obteve essa equação depois que a gente calibrou o potencial. Lembra disso? Né? Isso aqui, dado que a divergência de A é igual a zero. Daqui implica nisso. Caso contrário, a equação para o potencial vetor é mais complicada do que isso. Agora, dado que a gente pode calibrar o potencial, a gente escolhe um calibre onde a divergência de A é zero e assim você tem que a equação para o potencial vetor é a equação de Poisson, uma equação tipo vetor. O contrário, dado J, determina-se a partir da solução desta equação, que diz que o potencial A de R é μ0 sobre 4π, integral de J dV sobre R menos R'. Tá? Quer dizer, a solução daquela equação. E claro, a relação entre A e B é aquela relação que diz que é a definição de A, né? Que o campo B é igual ao rotacional de A. Então essas são as relações entre essas quantidades importantes. Falta ainda dizer algo sobre as condições de contorno, né? Coisa que não ficou ainda, não foi dita ainda. Então vamos comentar alguma coisa sobre as condições de contorno. Então, as condições de contorno, sempre a gente se baseia nas equações do campo. Então, as condições de contorno, para especificá-las, a gente tem que se ater às equações divergente de B igual a zero e o rotacional de B igual a μ0J. Tá? Na verdade, quando você integra essa equação, você vai dizer que o fluxo do campo B, numa superfície fechada, é igual a zero. E a integração desta equação te diz que a integral de linha de BdL é igual a μ0i. Então, como é que a gente constrói essas condições de contorno? Então imagine que eu tenho uma superfície que separa dois meios. Eu tenho aqui o meio 1 e eu tenho aqui o meio 2. Eu tenho um campo em que preenche o espaço, onde no meio 1 ele vale um B1 e no meio 2 ele vale um B2. Então a pergunta é, o que acontece nessa fronteira, quando eu atravesso a fronteira,
com as componentes normal e tangencial de B. Para falar alguma coisa da componente normal, eu vou me basear nessa equação, cuja integral diz que o fluxo é igual a zero. Então eu vou desenhar aqui uma pastilha. Tem ali uma pastilha que é a interface das superfícies, né? Então eu tenho aqui o B1 e eu tenho aqui o B2. E eu vou fazer com que a largura dessa pastilha vá a zero. Correto? É isso que eu vou fazer. Então, o fluxo pressupõe o produto escalar de B com essa normal, a superfície aqui, e B2 com a normal para cá. Como essa distância vai a zero no limite da interface, a única contribuição para o fluxo que a gente tem vai ser dessas duas tampas aqui. Portanto, eu tenho que B1 escalar N. Aqui o produto escalar vai dar negativo, correto? Então, menos B2 escalar N, já que essa normal aqui é igual ao negativo dessa normal, isso aqui é igual a zero. Ou B1 menos B2 escalar N igual a zero. Isso quer dizer que a componente normal do campo deve ser contínua, né? Daqui eu concluo que B1 componente perpendicular à superfície deve ser igual a B2 componente perpendicular à superfície. Tá? Então, isso é uma condição de contorno. Diferente da eletrostática, não é verdade? Na eletrostática normal, o campo elétrico componente normal sofre um salto sempre que eu tinha uma densidade de cargas na superfície. Agora, é claro que nesta interface eu posso ter uma corrente superficial, um K. Então, digamos que naquela superfície eu tenho uma densidade de corrente, por exemplo, atravessando a superfície dessa forma aqui, um K. Então, para saber o que acontece com a componente tangencial, tangente à superfície, agora eu vou me ater a esta equação aqui com fontes. Então, eu vou fazer uma integral de linha. Então, eu vou escolher um caminho, fazer uma integral de linha e dizer que o valor dessa integral é igual à corrente que atravessa a minha superfície. Vou pegar dois caminhos. Vou pegar primeiro um caminho perpendicular ao K. Então, vou pegar esse um caminho assim, ó, de largura L. Por exemplo, assim. Entendeu? Tem um caminho ali que é um retângulo de largura L e largura D. Largura D. Então, digamos, você tem aqui uma componente B1 e aqui uma componente B2. Eu vou fazer a integral de linha, correto? Então eu vou ter lá, por exemplo, lá em cima, B1 escalar L, que é a contribuição para a integral de linha deste caminho aqui. Embaixo eu vou ter menos B2 escalar L, já que o sentido mudou, né? Se eu fizer o limite de D tendendo a zero, não tem as contribuições laterais. E isto deve ser igual à corrente que atravessa o caminho, quer dizer, este retângulo de comprimento L. Como é que eu determino essa corrente? Isso aí vai ser igual a μ0 vezes essa corrente I, então isso aqui é μ0, K vezes L.
K já é uma densidade, corrente por unidade de comprimento, eu pego o comprimento, vai me dar. Portanto, eu vou ter que B1, isso aqui é a componente paralela de B1, menos B2, componente paralela, vezes o L, isso aqui é igual a μ0 KL, portanto, eu corto, e eu tenho que B1, componente paralela, menos B2, componente paralela, igual a μ0K. Vem cá, e se eu pegasse um caminho que fosse tal que o L fosse paralelo ao vetor K? O que aconteceria nesse caso com a componente tangencial à superfície? Haveria alguma corrente atravessando aquele retângulo? Não mais, né? Então, nesse caso, a componente tangencial seria paralela. Elas seriam iguais. B1 paralelo seria igual a P2 paralelo. Então, eu consigo condensar isto aqui com isto aqui da seguinte maneira. B1 vetor menos B2 vetor igual a μ0 K vetor N, onde esse N é uma normal à superfície. Vamos ver se isso é verdade. Bom, você vê que essa diferença aqui nunca estará na direção de N. Ele vai ser contínuo nessa direção. E nem na direção de K. Ele também vai ser contínuo nessa direção. Isso é razoável. A gente acabou de ver que o B é contínuo na direção normal e o B é contínuo na direção da corrente. Mas ele é descontínuo na direção perpendicular à corrente. É o que está escrito aqui. Então, B1 menos B2, ele vai ter uma descontinuidade numa direção simultaneamente perpendicular a K e a N. Tá? Então, isso aqui condensa essas duas condições de contorno. Essa parte tangencial e essa parte normal. Tá bom? Eu vou voltar a falar nisso quando eu falar em materiais. Quando eu tiver materiais, como por exemplo, essa superfície pode estar separando dois meios paramagnético, ou ferromagnético, ou diamagnético. Aí eu teria que falar não do vetor B, mas de um vetor auxiliar. Tá bom? Então tá. Então, na verdade, o que você tem aí no quadro é uma síntese do capítulo 5. Né? As equações que envolvem as fontes e os campos e o seu auxiliar, o seu potencial e as condições de contorno. Então, basicamente, isso é toda a magnetostática.